Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Ver um goleiro fazer um gol com a camisa de um clube não é algo tão incomum para os dias atuais. Aqui no canal mesmo, por exemplo, até temos um vídeo especial sobre esse tema. Mas, quando falamos de gol de goleiro em jogo de seleção, a história é um pouco diferente. São casos tão raros que é até difícil puxar na memória. Por isso, o Gol de Canela resolveu preparar uma lista com os nomes de 10 goleiros que já conseguiram essa façanha na história do futebol. Confere só! O primeiro nome da lista não podia ser outro. Durante a sua carreira, o paraguaio José Luis Chilavert se consolidou como um dos maiores goleiros artilheiros da história do futebol, com 67 gols marcados. E desse montante, 8 foram com a camisa da seleção paraguaia. Esses gols aconteceram entre 1989 a 2001, sendo 7 em jogos de eliminatórias para Copas do Mundo e um marcado na Copa América de 1997, em um duelo contra a Argentina. Chilavert aposentou dos gramados em 2004 e hoje, aos 56 anos, se prepara para se candidatar à presidência do Paraguai. Considerado um dos grandes nomes da história do futebol zambiano, o goleiro Kennedy Muene tem na carreira 2 gols com a camisa da sua seleção. O primeiro aconteceu em 2013, durante um jogo da Copa das Nações Africanas contra a Nigéria. Esse gol garantiu o empate em 1-1. Já o outro foi feito no ano seguinte, em um duelo contra a seleção do Níger. Muene tem hoje 36 anos e soma mais de 120 jogos pela seleção zambiana, além de um título da Copa Africana. Desde 2013, ele é atleta do Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Lenda do futebol dinamarquês e um dos maiores da história do Manchester United, o goleiro Peter Schmeichel fez um total de 11 gols ao longo de sua carreira. E claro que um deles acabou sendo com a camisa da sua seleção. O episódio aconteceu no dia 3 de junho de 2000, durante um amistoso entre Dinamarca e Bélgica. Na oportunidade, aos 61 minutos de jogo, o árbitro marcou um pênalti para os dinamarqueses e Schmeichel foi o escolhido para bater. E não fez feio, convertendo a cobrança sem muitas dificuldades. Schmeichel aposentou da seleção já em 2001 e 2 anos depois deixou de vez os gramados. Ele hoje tem 57 anos. O próximo personagem do vídeo vem lá da Austrália. No dia 10 de junho de 1997, em um jogo vencido por 13-0 contra a fraca seleção das Ilhas Salomão, o goleiro australiano Mark Bosnet marcou o último gol da goleada. Quando a partida já estava 12-0, o árbitro marcou um pênalti para a Austrália aos 89 minutos de jogo. Foi então que, para a surpresa de muitos, o escolhido para a batida foi justamente Bosnet, que na época nunca havia marcado um gol na carreira. Curiosamente, após o episódio, o goleirão não voltou a bater pênaltis ao longo de sua carreira. Ele hoje tem 49 anos, está aposentado dos gramados e atua como comentarista esportivo. Além de ter feito história no futebol colombiano, o goleiro René Higuita também fez os seus golzinhos na seleção. De 1987 a 1999, ele conseguiu balançar as redes 2 vezes em partidas oficiais. A primeira vez foi em 1988, durante um amistoso contra a Finlândia. Na oportunidade, ele marcou de pênalti um dos gols da vitória colombiana por 3-1. E o outro aconteceu na Copa América de 1989. Também de pênalti, Higuita abriu o placar para a vitória da Colômbia por 4-2 contra a Venezuela. René Higuita largou de vez os gramados só em 2009 e hoje, aos 54 anos, trabalha como treinador de goleiros do Atlético Nacional de Medellín. Mas Higuita não foi o único goleiro a marcar gol com a camisa da seleção colombiana. Olha só, no dia 30 de maio de 2006, o goleiro Luis Martínez era o titular do gol da Colômbia e, ao tentar lançar uma bola para o ataque, acabou marcando um golaço no goleiro polonês Artur Boruc. Além de ter sido exótico, o gol de Martínez garantiu a vitória da Colômbia por 2-1 naquele amistoso. Até a sua aposentadoria, que aconteceu em 2018, ele nunca mais voltou a marcar gol na carreira. Luis Martínez tem hoje 39 anos. O goleiro congolês Barel Muku também está na lista.
Isso porque, no dia 10 de outubro de 2010, na vitória do Congo por 3-1 sobre a Suazilândia, Muku marcou o primeiro gol da partida de pênalti. Eu não consegui achar o motivo para que o goleiro tenha sido escolhido para bater a penalidade, até porque ele, até aquele momento, nunca havia feito isso em partidas oficiais. Barel Muku tem hoje 42 anos e ainda segue nos gramados. Ele é atleta do Motema Pembe, lá do Congo. Na Copa Centro-Americana de 2011, o goleiro nicaragüense Denis Espinosa foi o autor do gol da Nicarágua no empate em 1-1 contra a seleção de Belize. Na ocasião, o gol foi feito de pênalti aos 10 minutos de partida. Aos 37 anos, Espinosa é o único dessa lista que ainda segue sendo convocado para a sua seleção. Por clubes, ele defende desde 2008 as cores do Walter Ferretti, clube da primeira divisão da Nicarágua. Considerado um dos maiores goleiros nigerianos da história, Peter Rufai somou na carreira mais de 60 jogos pela seleção do seu país e, em uma das ocasiões, acabou marcando um gol. No dia 24 de julho de 1993, na vitória da Nigéria por 6-0 sobre a Etiópia, Rufai, de pênalti, marcou o último gol da goleada já nos acréscimos. O goleiro resolveu se aposentar da seleção após sua participação na Copa do Mundo de 1998. 2 anos depois, ele deixou de vez os gramados com a camisa do Gil Vicente, de Portugal. Príncipe tribal da região de Idimu, Peter Rufai tem hoje 57 anos e administra um projeto social lá na Nigéria. Fechando a nossa lista especial, o venezuelano Rafael Dudamel também teve a chance de marcar um gol durante o período em que foi goleiro da seleção da Venezuela. Em um jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 98, realizado no dia 9 de outubro de 96, Dudamel marcou um dos gols da Venezuela na derrota por 5-2 para a Argentina. O gol, aliás, foi um golaço, numa cobrança de falta quase perfeita. Rafael Dudamel nunca mais voltou a repetir o feito e aposentou dos gramados em 2009 para se dedicar à função de treinador. Volto a repetir, pessoal, se vocês ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!